O continente de Kuna é governado por espadas e magia, e abriga 3 países extremamente poderosos. A força dos 3 países é igual. Se um deles tiver problemas, uma batalha feroz começará. Neste continente ainda existe uma dúzia de dragões que aterrorizam a todos. Esse é o último, que quando aparecer, queimará tudo e levará embora as almas da humanidade. O céu escurecia, ofuscado pela imensa e pesada corrente. Eles estão se preparando para realizar a cerimônia de selamento. O enorme e aterrador demônio Dagon apareceu, como se quisesse engoli-la por inteiro. Conforme o demônio se aproximava, ela conseguiu usar sua magia para quebrar a corrente e repelir o dragão maligno. Eles realizarão uma cerimônia de selamento para que o dragão maligno Dagon seja aprisionado para sempre, pois ele trouxe desastres a esta terra, queimando tudo e tornando este lugar desolado e arruinado. Mas, enquanto se preparava para realizar a cerimônia, o Sr. Piro desmaiou repentinamente. Ele foi atacado por trás e caiu, causando pânico e preocupação em todos. A irmã mais nova de Piro queria correr para ajudar o irmão, mas foi impedida por ele, que lhe ordenou que realizasse rapidamente a cerimônia de noivado. O círculo que cercava Dagon finalmente foi quebrado e Hiro foi possuído por esse demônio maligno, que usou seu corpo e armas para torná-lo mais forte. Naquele momento, estava chovendo muito, e Hiro dirigiu-se para a cidade vestindo um traje humanoide. Ao chegar à porta, todos tiveram que ser revistados antes de entrar. Quando o viram, os soldados entraram em pânico, mas mesmo assim permitiram que ele passasse. Lá dentro há muitas coisas sofisticadas e bonitas. Quando Nambyuko-sama chegou, muitas pessoas olharam para cima. O rei aproximou-se e atirou moedas para o povo. Eles estavam tão felizes que, de repente, uma moeda caiu aos seus pés. Hiro estava prestes a dizer não quando um menino se aproximou correndo e rapidamente disse não. Mas seu irmão jogou a moeda para longe e disse não porque era o dinheiro dele que havia sido levado. Tomita se infiltrou para roubar o emblema e causar tumulto para que seus companheiros de equipe pudessem roubar a carteira. Assim que fugiu após receber o distintivo, foi queimado pelo maior Akai. Hiro viu a cena e sacou sua espada grande e comprida para ajudar o garoto, assustando Akai. Mas quando ele escapou, Tumeter ficou furioso porque o plano do menino havia falhado. O menino fugiu e pegou o distintivo. Enquanto os garotos lamentam o fracasso do plano, Hiro chega para recuperar seus pertences. Ele perguntou o nome do garoto e disse que o título era dele e estava prestes a sair, mas foi impedido porque era algo que eles haviam misturado. Mas Hiro logo desapareceu. A senhora Pula vai à cidade procurar Hiro. Nesse momento, no castelo, os líderes estavam discutindo assuntos de negócios. Eles comem frutas frescas e bebem uma água especial. Eles estão interessados em comprar e vender Magizai. Mas eles temiam que os preços subissem e que as pessoas se revoltassem na cidade, então pensaram que teriam que silenciar o povo. Enquanto estavam tensos, o criado deixou cair e quebrou acidentalmente um vaso muito importante, assustando-os. Eles o carregaram escada acima e roubaram o grande Showa, mas ele foi pego. Hiro estava fugindo e a gangue ainda o perseguia. Acidentalmente, um deles não teve cuidado e caiu, mas, por sorte, Hiro rapidamente o segurou pela mão. Nesse momento, Tomita soube que PS havia sido pego roubando, então ele retornou rapidamente para a mansão. PS recebeu ordem do senhor para ser punido, e ele foi muito cruel. Tomita queria salvar seus companheiros de equipe, mas não pôde fazer nada. Nesse instante, Hiro disse que os ajudaria. Quando PSS estava prestes a ser punido, Hiro entrou e disse que o crime do rapaz não deveria ser punido tão severamente. Assim que foi cercado por soldados, tentou usar sua espada, mas foi inútil, então quis negociar. Por sorte, os homens de Hiro chegaram a tempo e o protegeram. Ele não queria ser chamado de jovem mestre, seus subordinados não queriam matá-los e usaram o grande Showa para eliminá-los. Inesperadamente, era algo que pertencia ao pai de Hiro. Ao usar o poder do grande Showa, o maligno dragão Dagon apareceu de repente. Ninguém acreditava que o espírito maligno ainda estivesse vivo. O herói não era páreo para Dagonzoth, e caiu de joelhos com apenas um golpe. Quando o espírito maligno começou a usar seu poder, nem mesmo milhares de flechas disparadas contra ele surtiram efeito. Quando uma flecha foi disparada contra Hiro, o espírito maligno o protegeu. Isso deixou todos muito surpresos. Dagonzoth dizimou todos os soldados e destruiu os edifícios. Nambyuko foi culpado por ter suportado o renascimento de Dagonzoth, mas ele se sentia ótimo porque não sentia um medo assim há muito tempo. Então as pessoas temerão esse espírito maligno e o senhor terá que protegê-las.
Nambilco então retornou às suas terras. Jiryu Iro disse que, 10 anos atrás, seu pai e sua mãe selaram o espírito maligno da Egun J. Os 3 países poderosos do continente Kunan temiam aquele espírito maligno e nenhum deles queria realizar o selamento em seu próprio território, então tiveram que escolher a zona tampão no meio como local para o selamento. Naquele dia, a alma de Kismichit-sama foi usada para atrair da Egun J. Naquele dia, inúmeras armas poderosas e o poder dos espadachins estavam selados na cidade, mas os reis e muitos soldados dos 3 países foram queimados vivos pelo fogo devastador. É o fogo que destrói a alma. Uma vez morta, ela não pode ser revivida. Após ficar inconsciente, Hiro acordou e ainda queria lutar contra Dagonzote. Queria matar aquele espírito maligno, mas sua força não era suficiente. Tormiter irritou Hiro ao dizer que ele não conseguiria matar o dragão maligno, nem mesmo 100 magos seriam capazes disso. Mas Hiro havia treinado por muito tempo para ser capaz de matar aquele demônio. Ele treinou desde muito jovem, durante 10 anos, para vingar a morte de seus pais. Ele considera Jiryu seu mestre. Tomita continua provocando Hiro, e o grande show é o único que pode derrotá-lo no final, e Hiro quer obtê-lo. Eles precisam encontrar Salfibilco para consegui-lo. Nambilco era um traficante de armas que vinha aqui apenas para negociar pedras mágicas. Hiro está determinado a retomar Gran Shoa e destruí-la de vez. No caminho, Pápula fica zangada porque Hiro pegou sua estrela para comprar uma falsa. Os dois fugiram, deixando para trás Pápula, que tinha pernas curtas. Eri agora procurava por Nambilco, sem acreditar que ele abandonaria para retornar àquela terra. Mas era verdade, e ela ficou para trás. Ela recebeu ordens para encontrar Hiro. Os 3 Hiros estavam com fome e foram procurar algo para comer, mas foram todos expulsos por serem considerados encrenqueiros. Nesse momento, Eri apareceu e os levou a um restaurante. Durante a refeição, os 3 discutiram sem parar. Ela perguntou a Jiryu sobre o aparecimento disso perto do final. De repente, ela começou a falar sobre o pai de Hiro, o que fez com que eles perdessem o apetite e ficassem alertas. Então ela foi embora. Jiryu disse ao mestre do Jingjin para ter cuidado e não se deixar enganar pela beleza. Agora os 3 precisam encontrar um lugar para ficar, mas Pápula diz que eles já têm que pagar pela comida de Eren, então terão que dormir na rua porque estão sem dinheiro. Nesse momento, Hiro teve uma ideia e voltou para a casa de Tomiter. Os meninos ficaram muito irritados e quiseram expulsá-los, mas os colegas mais novos disseram que ele os salvou e o deixaram ficar, e o menino concordou em deixá-los ficar por uma noite. Hiro ocupou o lugar de dormir de Tomiter e eles discutiram novamente. Seus 2 subordinados ficaram felizes por ele ter amigos. Na manhã seguinte, todos ficaram surpresos com a quantidade de pratos deliciosos na mesa. Hiro ainda quer continuar sua jornada, pois Jiryu disse que ele precisa praticar mais com a espada para ganhar mais poder, então eles continuarão por aqui. Pápula ainda se preocupa primeiro com dinheiro. Tomita não os queria lá, mas a comida estava deliciosa, então seus juniores quiseram que eles ficassem. E eles concordaram. Hiro começou seus dias de treinamento. Primeiro é Shin, ele é atacado e diz que é por causa da espada, mas Jiryu diz que ela é adequada para isso. Enquanto Hiro treina, Jiryu sai para derrotar alguns monstros, e a senhora Pula continua preocupada com dinheiro. De repente, um dragão de terra gigante aparece e Hiro luta contra ele. De repente, Sarato apareceu, o abraçou e quis que ele fosse com ela. Sarato aproximou-se de Hiro e olhou para ele. Nesse momento, Jiryu retornou e se assustou ao ver um estranho aparecer. Ninguém fazia ideia de quem era aquela pessoa. Ele ergueu a espada, mas foi impedido por Hiro, pois a garota não tinha a aparência de um monstro. Sarato pegou as pedrinhas e conversou com elas. Os 3 ficaram extremamente apavorados. Eles quiseram abandoná-la e fugiram às pressas, deixando a menina sozinha. De volta à residência, eles começaram a comer, mas Hiro estava sem vida. Foi somente quando Tomiter agarrou a tigela de arroz que ele entrou em pânico e parou de pensar. Aparentemente, ele estava interessado naquela garota e Tomiter descobriu. Ele foi ridicularizado novamente, mas ainda insistia que derrotaria Dagonzoto e não tinha tempo para o amor. Mas quando se sentou, pensou naquela garota e teve medo de que ela estivesse triste. Miter disse que, nesse caso, ser amigo não tem problema nenhum. Eles não se conheciam, mas mesmo assim iam juntos e ela lembrava de não ser tolo com as garotas. Enquanto isso, Eren procurava o herói com os soldados, mas mesmo usando magia, não conseguia encontrá-lo. Nambilco quer usar Dagonzoto para produzir grandes quantidades de pedras mágicas e aumentar o preço das armas. Ele não queria perder essa oportunidade e desejava produzir alguns produtos que seriam necessários, algo que nunca havia estado disponível antes. Sarato foi até a cidade e encontrou Hiro.
Eles ficaram surpresos por ela ter conseguido encontrar aquele lugar e pensaram que ela não tinha magia. Hiro quer deixar Sarato ficar aqui porque ela não tem para onde ir. Ele pegou na mão dela e a levou até sua residência sem dar atenção aos seus companheiros de equipe. Na manhã seguinte, Jiryu saiu para caçar para conseguir dinheiro e deixar Hiro ir treinar com a garota. Sarato ficou sentado observando-o treinar. Ele estava determinado a vencer essa partida perto do final. De repente, um lobo apareceu. Hiro estava pronto para lutar para proteger a garota e acabou gravemente ferido no ombro. Mas ela estava dormindo de olhos abertos e não fazia ideia do que tinha acontecido. Ela tocou acidentalmente na ferida e, surpreendentemente, ela cicatrizou. A mancha de livro na camisa também desapareceu. Ele ficou surpreso e agradeceu a Sarato. Os dois levaram o lobo para vender, mas Hiro disfarçou porque o dinheiro era muito pouco. No caminho, ele viu crianças chorando porque seus pais haviam sido levados pelo senhor. E mesmo assim ele continuava se dizendo um herói. Ele chegou querendo dizer aos soldados para libertarem o povo, mas foi espancado e capturado, perdendo sua espada e o dinheiro que havia ganho. Nesse momento, Hiro tentou quebrar a parede para escapar. O senhor ficou muito zangado com Nambilco porque ele era muito cruel. O livro Razão do Senhor foi levado por Mitra. Este é o livro em que ele misturou o amor do rei. Eles usaram isso como moeda de troca para forçá-lo a libertar Hiro e os outros que estavam lá dentro, mas os soldados do senhor feudal apareceram e os capturaram. Jiryu apareceu a tempo de resgatá-los, assim como seu mestre. Hiro e as pessoas que estavam lá dentro finalmente foram libertados. Hiro provavelmente se apaixonou por Sarato, por isso só prestava atenção nela. Quando Sarusari chegou à mansão para procurar Hiro, ele foi libertado. Ela ficou extremamente irritada com isso. As famílias ficaram muito felizes em se reencontrar. Tomita estava sentada perto da janela da sala de jantar quando Hiro a chamou de repente para comer com todos em família. Havia uma garota observando-os lá embaixo. Jiryu continua trabalhando duro caçando para ganhar dinheiro e cozinhar comida suficiente para todos. Todos comeram juntos à mesa, muito felizes. Hiro foi lembrado de treinar após as refeições, e a partir daquele momento, só treinaria com Jiryu. Ele não queria porque desejava levar Sarato consigo durante o treinamento. Ele estava muito zangado, mas mesmo assim teve que obedecer. Hiro deu o dinheiro que ganhou para a garota. De repente, a garota apareceu, pegou Sarato e a levou para uma colina. Hiro ainda precisa treinar com Slim. Ele ainda não tinha obtido nenhum progresso e mandou Jiryu para caçar, mas ele não foi. As duas meninas foram até o lago terapêutico para tomar banho porque ouviram dizer que a água podia curar feridas, mas Sarato também podia fazer isso. Tumeter vai à fonte da recuperação para capturar monstros porque lá haverá muito dinheiro e eles pedirão a Jiryu para fazer isso. Hiro não queria mais treinar, ele queria lutar contra Dagonzot, mas isso era impossível porque ele estava muito fraco. Hiro e Jiryu discutiram sobre o treinamento e a derrota de Dagonzot. Nesse momento, as duas meninas ainda conversavam alegremente. Ao mencionar Hiro, ele foi imediatamente interrompido porque era muito perigoso. Muitas pessoas estão procurando por ele. Hiro não aguentava mais Jiryu e os dois começaram a brigar. Mas com apenas um golpe de espada, Jiryu fez seu mestre sangrar e disse aos outros dois para levarem Hiro à fonte da cura para tratar seus ferimentos. Na fonte de água com propriedades curativas, soldados estavam à espreita para capturá-los. Sarato estava falando sobre Hiro no riacho, elogiando bastante. Quando os outros chegaram e desceram até o lago para se banhar, talvez pudessem receber uma recompensa. Jiryu golpeou Hiro daquela forma porque queria ver o quão perto ele estava de derrotá-lo. Ele está falando muito sério. O ferimento de Hiro também havia cicatrizado, e a avó da menina também os encontrou. Eren estava procurando por Hiro quando ele apareceu aqui. Hiro acordou e Jiryu pediu desculpas a ele. Ele só queria ver o quão determinado ele era. Jiryu estava falando sobre o monstro quando ele apareceu. Eles querem recuperar o dinheiro e a batalha está prestes a começar. O monstro capturou acidentalmente a pessoa errada. Seu objetivo deve ser capturar Hiro. Jiryu cortou o corpo do monstro e salvou Sarato. Ele usou sua grande espada para cortar o monstro em pedaços e venceu muito rapidamente. Hiro estava preocupado com ela, então correu para ajudá-la a se levantar sem perceber que estava nu, até que seus companheiros de equipe o lembraram. Eles voltaram e foram buscar o bônus, mas não havia nenhum. Apesar da decepção, a corrente do monstro foi vendida por dinheiro. Eles decidiram comprar armadura. Nesse momento, os colegas mais jovens de Tomita estavam extremamente tristes porque Jiryu estava prestes a partir. Eles queriam que ele ficasse porque a comida dele era deliciosa. Quando eles estavam prestes a partir, Tumeter decidiu segui-los. Seus colegas mais jovens ficaram chocados com isso e não queriam que ele fosse embora,
Mas ele não ficou. Eren aparece e diz que Serizaru é o mestre daquele monstro e que os atraiu para cá. Eren pediu para segui-los até aquela terra e eles começaram sua jornada com a versão original dela. Iroh deseja desesperadamente lutar contra Daigon para vingar seus pais, mas seu poder não é suficiente para isso. Iroh caminhava à frente sem prestar atenção em ninguém, e de repente caiu do castelo. Ele ainda lembrou a todos para terem cuidado, mesmo tendo sido o único a cair. O pessoal do South Bilko também sabia que eles estavam a caminho das terras dele. Ele ordenou a seus subordinados que informassem Sarusari Bey e permaneceu preocupado apenas com seu mercado de pedras mágicas. Nambilco está satisfeito com o fato de o mercado de vigia continuar subindo conforme o planejado. Iroh liderava o grupo. Eles precisavam atravessar uma ponte de pedra muito pequena, e abaixo dela havia um penhasco. Tomita estava muito assustada e parecia incapaz de prosseguir, mas eventualmente conseguiu. Eles chegaram a um riacho e descansaram ali. Havia uma bela cachoeira. As árvores davam frutos vermelhos e Jiroo disse que eles poderiam ser usados como alimento. Eles estavam estudando o primeiro rascunho quando, de repente, um monstro gigante apareceu, deixando-os extremamente surpresos. Iroh queria derrubá-lo, mas não conseguiu porque estava muito fraco. Foi preciso a intervenção de Jiroo para derrotar aquele monstro. Eles decidiram acampar e descansar nesta floresta. Iroh disse que protegeria a todos, mas ninguém confiava nele. Fui até lá para caçar e grelhar comida muito deliciosa. Sarato foi buscar água, mas nunca mais voltou, e Iroh disse que iria procurá-la. As pessoas começaram a fazer vinho para ele novamente. Sarato estava admirando a beleza da água. Ao chegar, ele encontrou Eren sentada em uma árvore tocando violão, e ela lhe mostrou o caminho até a casa de Sarato. Iroh pergunta a ela por que ela quer segui-los, e Eren responde que só quer ganhar dinheiro, enquanto ele só quer recuperar o tesouro de seu pai. Sarato ficou sentada imóvel à beira da água, e ao vê-lo chegar, ficou muito feliz. Por outro lado, Nambilco continuava seu comércio de armas. Seus parceiros ficaram muito satisfeitos com as novas armas e as compraram. Sarusari voltou e foi repreendido por ele por ter falhado. Ele lhe deu uma fruta que pode monitorá-los e ela não tem permissão para falhar novamente. Se falhar, terá que desaparecer deste lugar. Na manhã seguinte, eles continuaram sua jornada. Iroh seguiu em frente, enquanto os outros discutiam o aumento do preço das pedras mágicas. Serizaru os viu e enviou soldados para capturá-los. Ela usou sua magia para assustar as pessoas, pois os monstros eram muito grandes. Iroh agiu rapidamente como de costume, mas falhou. Sua espada chegou a quebrar ao meio. Jiroo tomou uma atitude, obrigando Pápula a gastar dinheiro para ajudar os três a escaparem mais rápido. Todo mundo aqui simplesmente deixa isso com o Jiroo. Eles foram jogados em uma caixa e enviados embora. Saru usou sua magia e fez o chão se mover também. Ela trancou Jiroo lá dentro e causou-lhe muita dor. Ela queria matar Jiroo porque ele poderia atrapalhar seus planos. Sarato torturou os dois até o ponto de causar-lhes dor. Iroh usou toda a sua força e derrotou todos os soldados. Ele queria derrotar Serizaru, mas ela usou magia para desaparecer. Iroh desmaiou no deserto, exausto. Ao acordar, Iroh ficou surpreso ao ver Nambilco. Ele não entendia o que estava acontecendo e precisava sair imediatamente. Quando os companheiros de equipe de Iroh retornaram, não encontraram ele nem Jiroo em lugar nenhum. Jiroo agora jazia imóvel no chão. Sarato tocou e ele acordou. Ela só se importava com onde Hiro estava naquele momento. Eles ficaram surpresos ao ver que todos os soldados estavam mortos. Neste momento, a Nambilco está apresentando suas armas. Ele usou o monstro gigante e alguns homens para testar essa nova arma. É realmente muito forte. O demônio foi morto. O herói apareceu de repente. Ele ainda estava muito confiante de que seria capaz de derrotar aquelas pessoas mas isso era impossível. Nambilco perguntou-lhe sobre o renascimento de Dagon. Afinal, o que lhe importava naquele momento era o tesouro de seu pai. Ele queria de volta, mas Nambilco, eu nunca te darei isso. Iroh foi capturado por soldados e trancado em um quarto. Os companheiros de equipe de Iroh não achavam que ele seria capaz de derrotá-los, pois ele não sabia lutar. Nambilco preparou um banquete para Vossa Alteza. Ele trouxe muita comida para ela aproveitar e tudo o que ele queria era dinheiro. Serizaru estava com medo de voltar, mas ficou muito feliz por ter sido aceita pela Nambilco. Recompense e elogie, mas nunca repreenda. Ryu sabia que seu mestre havia sido capturado, então eles foram resgatá-lo. Iroh queria escapar, mas não conseguia porque seus membros estavam amarrados com muita força. Nambilco quer obter informações de Dagon através dele. Ele está pronto para te matar se você não falar. Por sorte, Sua Alteza acordou naquele momento,
obrigando-o a sair. Hiro precisa encontrar rapidamente uma maneira de escapar. Ele usou o distintivo para cortar a corda. No laboratório, o doutor continua buscando maneiras de criar novas armas. De repente, ele sentiu o cheiro de Saraato e foi até a casa de Hiro. Ele perguntou sobre ela, o que o surpreendeu. Ele não sabia que tipo de relacionamento os dois tinham que o deixava tão agitado. Sari Saru estava comemorando alegremente com suas colegas de equipe porque achava que seria repreendida e não recompensada daquela forma. Ela parecia gostar muito de Bilko. De repente, um soldado disse que a amava e foi alvo de risos dos outros. Hiro estava conversando com o médico sobre Saraato, dizendo que o coração dele era lindo. Ele escutou de repente e descobriu que o coração dentro de Hiro não era o seu. Hiro o estrangulou, mas ele não sentiu nada. Ele disse para ele cuidar de Saraato porque ele era o destino dela. Ele se virou para ir embora, mas Hiro deteve e disse que, se o deixasse para trás, talvez nunca mais visse Saraato. Ele a usou como ponto fraco do médico. Ele tinha medo de que Saraato ficasse triste, então o ajudou a sair daquele lugar. Ele deu algo para Hiro e disse para ele beber, que ele já voltaria. Ele acreditou, bebeu e desapareceu. Nesse momento, seus companheiros de equipe também chegaram ao local onde ele estava detido. Hiro cai repentinamente do céu, causando pânico em todos. Ele se reuniu com o grupo de Jiryu. A água realmente funcionou e agora eles precisavam sair dali. Nambilko se virou e viu apenas o médico sentado na cadeira, ficando deslumbrado. Ele ficou furioso ao saber que Hiro havia escapado, mas não pôde matar o médico porque ainda tinha muito trabalho a fazer, mas o faria pagar. Ele só pensava em Saraato porque era isso que o mantinha vivo. O grupo de Hiro parou e se abrigou dentro de uma caverna. Ele estava contando sobre as coisas que o tio Falopa fazia e Saraato sentiu o cheiro do médico nele. Hiro perguntou quem era, e para sua surpresa, era seu pai. Enquanto isso, Jiryu ainda pensava nas palavras do tio Falopa, de que o coração de Hiro não lhe pertencia. Jiryu estava relembrando o momento em que estava prestes a proteger Hiro e pensou que seus corações estavam trocando de lugar. Todos ficaram surpresos com isso, pois era algo inacreditável. A marca de nascença em Hiro e a marca em Evil Dragon são iguais. O herói não podia aceitar isso. Jiryu se lembra de quando Hiro conseguiu derrotar todos os soldados. Talvez seja o poder do dragão maligno. Ele pode se tornar um policial temporário. É confuso o que está acontecendo. Se os corações de duas pessoas forem trocados, então, se uma delas morrer, a outra também poderá morrer. Para vingar seus pais, ele precisava se preparar para morrer. Tudo ficou em silêncio. Ele não conseguia aceitar isso. Sherry Saru recebeu uma nova e poderosa arma de presente da South Bilko. Ela ficou muito feliz e continuou procurando por Hiro. Hiro estava relembrando suas memórias. Ele conhecia Pápula desde a infância. Pápula queria contar-lhe uma história da sua infância para o acalmar. Sempre que ficava triste, ele se sentava num canto, virava as costas para todos e chorava. Jiryu já estudou magia e queria treinar heróis. Ele fez tudo isso por você. A tragédia daquele ano ainda tem muitas reviravoltas. Jiryu só quer proteger o herói. Proteger você é responsabilidade de nós dois, mesmo que você tenha um dragão dentro de si. Ele recuperou as forças para vencer essa morte iminente e vingar seus pais. O grupo prosseguiu sua jornada e Eren desapareceu novamente. A magia de Sherry Saru também os encontrou. Ela quer que Nambilko a elogie, então ela tentará vencer. Eles foram para um lugar tranquilo, sem ninguém por perto. Inicialmente, planejavam descansar ali, mas aquele lugar era muito estranho. Havia um silêncio sepulcral. Enquanto caminhava procurando, Jiryu de repente se viu em uma foto de antes. Aquele menino, Nan, testemunhou a dor de seus pais, e naquela noite de trovões e chuva, seus pais perderam a vida ali. É uma lembrança que ele não consegue esquecer. Tormiter entrou na casa em ruínas para procurar algo, mas ficou horrorizado ao ver os cadáveres e o terrível monstro. Quando o monstro atacou, Jiryu lutou contra ele, mas foi chutado para longe. Nesse momento, Hiro quis se transformar em um dragão para lutar contra ele, mas não conseguiu. Felizmente, Jiryu o derrotou a tempo. Nessa ocasião, Eren foi com Sherry Saru ao encontro de Nambilko. Quando ela elogiou Nambilko, Sherry Saru ficou extremamente entusiasmada. Ela veio procurá-lo para lhe contar sobre o coração no corpo de Hiro, que era quase dele. Ela vendia informações por dinheiro porque esse era o seu trabalho. Ela recebeu o crédito e foi embora. Ele quer matar o herói. Eren usou o dinheiro para comprar sua passagem de volta. Hiro perdeu sua espada e agora precisa encontrar sua arma novamente. Eles vão ganhar dinheiro para comprá-lo. Eles foram procurar uma casa para alugar para poderem passar a noite. Os dois vão comprar armas para Hiro. Ele só queria escolher espadas muito grandes.
Ele nem sequer conseguiu segurá-lo. Jiryu escolheu uma espada decente para ele, e ele gostou dela. Sarato e Hiro vão às compras. Ela gostou muito de uma pedra e ele quis comprá-la para ela. Os dois foram confundidos com amantes. A lua era bastante cara, então eles decidiram não comprá-la para economizar dinheiro. Nesse momento, Jiryu também retornou após terminar as compras e eles voltaram juntos. Eren também estava comprando armas para si mesma naquele momento. Na casa alugada, Jiryu cozinhava para todos que estavam no quarto. O trabalho dele é ótimo. E a comida é deliciosa. Eles mencionaram o médico e ficaram extremamente perplexos com o que ele havia dito. Após a refeição, conversaram sobre a programação do dia seguinte e Jiryu quis tirar um dia de folga, pois precisava de tempo para planejar a viagem. Depois de um longo dia, eles foram para a cama. Sarato sentou-se junto à janela, olhando para a moeda que Hiro lhe dera. Jiryu não conseguiu dormir a noite toda. Hiro queria perguntar a ele sobre a história daquela vila, mas não quis mencionar o assunto novamente. Ambos estavam tão nus que não conseguiam dormir. Há um monstro lá fora neste momento. Engoliu o cachorro que dormia do lado de fora da porta. Só restou o sino. As pessoas tinham medo daquele monstro. Eles também acordaram por causa do barulho externo. Algo está acontecendo no mercado. Uma enorme sombra está destruindo tudo. Algo está acontecendo. Uma enorme sombra está destruindo tudo. E as pessoas que estiverem sob essa sombra desaparecerão. Sarato queria seguir Hiro, mas foi impedido porque Jiryu disse para eles ficarem ali. Hiro desembainhou sua espada para lutar e salvar a humanidade, mas Jiryu impediu porque era muito perigoso. De repente, eles foram atacados por aquela sombra. Jiryu empurrou seu mestre, mas sua perna também cedeu. Descobriu-se que Serisaru veio aqui para matar Hiro. Foi ela quem armou tudo. Sarato corria em direção a Hiro, apesar de ter sido impedida. Nesse momento, Nanbyuko também observava Hiro, pois queria vê-lo morrer com seus próprios olhos. Mas quando ela atacou e parecia que tudo havia acabado, Hiro se transformou em sua forma de dragão e a derrotou, com raios de luz e brilho surgindo em seu corpo. Jiryu estava prestes a ser engolido. Por sorte, Eren apareceu e usou a arma que havia comprado para salvá-lo. A batalha foi extremamente feroz. Todos ficaram maravilhados com seu poder e Dagonzotter também apareceu. Ele perdeu a cabeça e atacou Jiryu com as próprias mãos. Dagonzotter também se foi. Os colegas de equipe de Jiryu correram até ele. Ele agora está deitado em uma cama. Makiro tinha lágrimas nos olhos porque ele mesmo havia matado o irmão. Eles levaram Jiryu para casa e cuidaram dele. A senhora Pulo está cozinhando mingau para ele, mas está horrível. Nesse momento, Jiryu também acordou. Ele sentiu o cheiro da comida que Papulo estava preparando. Hiro sentiu-se extremamente culpado e arrependido. Ele continuava pedindo desculpas a Jiryu com um olhar triste. Hiro queria que Sarato curasse os ferimentos de Jiryu como ele fizera com os seus, mas ela disse que não podia fazer isso. Eles estão com medo do formulário. Se você continuar se transformando assim, receio que não conseguirá retornar à sua forma original. Todo mundo entrou em pânico por causa disso. Eles vão a Mumu comprar remédios para Jiryu, mas é muito caro. Eles estão muito frugais agora. Eri aparece e diz que o remédio está em outro lugar. Eles estavam extremamente ansiosos para encontrar remédios para seus companheiros de equipe. Levou meio-dia para chegar àquela cordilheira e buscar o remédio. Hiro não hesitou e foi. Sarato também o seguiu. Nanbyuko ainda está buscando informações aqui. Eren cuidou de Jiryu, mas a febre dele não baixou. Eles foram obrigados a esperar que Hiro trouxesse ervas para salvar Jiryu. Sumiter disse de repente que Sarato não havia comido enquanto as três conversavam. Eles a acharam estranha e pensaram que ela era uma pessoa má. Ela também conhece o médico que trabalha para Nanbyuko. É suspeito, mas eles não têm provas, então precisam esperar Jiryu se recuperar. Após meio-dia, Hiro finalmente chegou. Ele disse a Sarato para esperar lá em cima, mas ela queria descer o penhasco com os dois para procurar ervas para Jiryu. É tão espaçoso aqui mesmo assim eles não conseguem encontrar o que procuram. De repente, um sapo saltou dos arbustos e atacou os dois, derrubando-os no chão. Sentindo perigo, Hiro a conduziu para um local seguro. Ao chegarem ao local de descanso, de repente começou a chover forte, mas apesar da chuva, ele estava determinado a encontrar ervas para salvar Jiryu. Eles encontraram a luz no topo da montanha, e era isso que os dois estavam procurando. Ele subiu correndo sem pensar em nada. Eren, em casa, conta aos dois que Nanbyuko queria matar Hiro, então enviou o monstro para cá. Na montanha, Hiro tentava arrancar ervas medicinais. Não é fácil sair. O céu mudou subitamente e uma tartaruga apareceu.
O lugar onde ele está é nas costas da tartaruga. Eren queria perguntar sobre o desejo de Hiro de ir para a terra de Salfibilco e descobriu que ele foi para buscar o tesouro e vingar seus pais. Eren disse que havia um país retendo o barco. Nambilco espalhou recentemente a notícia para causar caos, a fim de que os 3 países possam comprar mais armas e armaduras dele. O preço das pedras mágicas também aumentou, tornando-o rico e mais ganancioso. Se continuarmos seguindo essa manada, uma grande guerra irá eclodir. Se quisermos chegar à Terra da Morte, precisamos nos apressar. Hiro ainda tentava pegar a erva para curar Shoji Ryu. Com esforço, conseguiu arrancá-la, mas de repente escorregou e Saraato segurou, carregando nos braços. Ele sentiu muita vergonha. De repente, ele a viu sorrir e ficou muito surpreso, pois era a primeira vez. Ela também não achava que já tivesse sorrido. Os dois rapidamente levaram o remédio de volta para Shoji Ryu e, após tomá-lo, ele felizmente se recuperou. Tomiteiro está pegando emprestado o objeto de Eren para entrar em contato com seus colegas mais novos em casa e perguntar sobre a situação. Jiryu acordou e agradeceu ao seu mestre e a Saraato por tentarem encontrar um remédio para ele. Ela disse que foi graças ao esforço de Hiro. Hiro queria continuar sua jornada, mas Papulo o impediu porque Jiryu ainda não havia se recuperado. Tomiteiro está muito triste porque a situação na cidade está muito ruim agora. As crianças foram mandadas para cavar em busca de pedras. Ele estava muito preocupado e determinado a fazer com que o Grão Showa salvasse as crianças. Eles continuaram sua jornada. Hiro lembra Jiryu de ter cuidado, pois sua saúde ainda não se recuperou totalmente. Eles foram até o mestre para pedir ajuda. Hiro apareceu naquele instante e pediu presentes em troca. Ele viu Saraato e a abraçou. Hiro ficou muito irritado com isso, mas aquela era amiga dela. A professora seguiu Saraato até a fila e continuou dizendo que não havia frutas. Beapula ficou chocado, pois aquele era o mago mais poderoso da região. Hiro e seus companheiros de equipe estavam conversando com ele. Mesmo sabendo que era rude, eles precisavam falar com ele para obter proteção. A professora usou repentinamente a destruição de Quadril em chamas para alertar a todos sobre o dragão maligno. Eles relataram o desastre do passado, onde inúmeras almas foram engolidas e árvores foram queimadas. O herói expressou o desejo de vingar seus pais. Ele disse que se tivesse ajudado naquele ano, seus pais ainda estariam vivos. Mas o poder do dragão maligno não pode ser derrotado pelo mago, é demasiado para os humanos e não pode ser detido. Ele disse que Hiro foi forçado a praticar magia, mas sempre afirmou ser um espadachim. Dizem que é alquimia, mas na realidade provavelmente ensina como controlar a forma de dragão. Jiryu disse isso a Hiro. Quando estavam prestes a treinar, o professor disse que não comia carne há algum tempo e Jiryu foi caçar imediatamente, dizendo a Tomita que era de outro país, então Eren foi com ele. Eles começaram a praticar. Ele lhe deu uma foto de Saraato e disse para ele amassá-la e desdobrá-la algumas vezes. Ele não conseguia entender o significado daquilo. Eren estava sentada no penhasco. Ouvindo a situação, os países estavam se preparando para a batalha. Jiryu estava na floresta naquele momento e havia caçado um lobo enorme, o suficiente para alimentá-los. Hiro estava fazendo o que seu professor havia pedido, mas estava bastante confuso porque não entendia o que estava fazendo. Disseram-lhe para pegar a pedrinha e Saraato mostrou a moeda que ele lhe dera, chamando-a de pedrinha. Hiro estava agitado com as coisas que seu professor o obrigava a fazer. A senhora Pula o impediu de fazer isso. Finalmente, o professor permitiu que ele praticasse esgrima. Ele usou sua magia para se exibir, mas Hiro ainda se sentia ridículo. À beira do rio, Tomiteiro está tirando água. Hiro treina muito. Jiryu está preparando comida. Ao final de um longo dia, eles se sentaram juntos, desfrutando de uma comida deliciosa. Após a refeição, Hiro continuou treinando e todos puderam ver sua determinação. Nesse momento, Sherry Saru estava sentada muito triste, quando de repente um soldado se aproximou e disse que Nambilco queria vê-la. Ela ficou extremamente feliz. À noite, Jiryu perguntou ao seu mestre sobre o progresso do treinamento de Hiro. Ele disse que Hiro era como ele e Isha, muito direto e teimoso, e que não tinha o temperamento necessário para ser um espadachim. Jiryu também viu. Jiryu disse que seu mestre vinha treinando há 10 anos, mas ainda era fraco, embora determinado a vingar seu pai, e que Jiryu sempre pesquisara magia para proteger seu mestre. Você é um espadachim tão gentil, disse o professor. Hiro e Saraato deveriam sempre ser um casal. Seri Saru veio encontrar Nambilco, correu para abraçá-lo e ficou feliz, mas ele apenas lhe deu a missão. Logo na manhã seguinte, Hiro continuou a treinar. Ele parecia ter perdido a paciência e queria desistir de vez. Ele entrou,
mas quando ouviu que a cerimônia de formatura havia começado, saiu correndo. O professor disse que se você conseguir matá-lo sem espada, você se formará. Você não sabe usar magia e, quando sabe, o professor manda você bater neles. Ele ficou um pouco surpreso porque passou com bastante facilidade. Hiro agradeceu e se despediu de seu professor, pois eles precisavam continuar sua jornada. O mestre reconheceu o poder do herói porque o seu próprio poder não era capaz de resistir àquela magia. E ele sabia disso. Eles atravessaram muitas terras e finalmente chegaram. Basta atravessar este deserto e você poderá chegar à Terra dos Mortos. Eles levaram um mês para atravessar. Entretanto, o dispositivo de rastreamento da Nambilko sobrevoou o local. Os pertences de Eri apareceram. Nesse instante, a Nambilko ligou para ela. Todo mundo sabia que era ela quem vendia informações. Disseram que ela era uma traidora. Nesse momento, longas lágrimas se espalharam por suas bochechas. Todos estão questionando Eri. Ela admitiu ser uma negociadora de informações. Então eles seguiram viagem, deixando-a para trás. Serisaru sempre ouvia Nambilko e, independentemente de si mesma, estava determinada a agir. No deserto faz muito calor, eles estão se esforçando muito para encontrar o caminho e suportar o calor. Os países estão se preparando para enviar tropas para a zona tampão a fim de proteger a população, caso haja indícios de caos iminente. À noite, mesmo estando no deserto, onde fazia um calor extremo durante o dia, a sensação térmica era de frio congelante, eles precisavam acender uma fogueira para se aquecer. O caminho para a Terra dos Mortos ainda é muito longo, então eles provavelmente terão que passar as próximas noites no deserto. No deserto de Não e Fif, o clima é quente e eles também têm que suportar tempestades de areia extremamente difíceis. A senhora Pulo estava extremamente exausta e caiu em um buraco. Hiro usou a toalha para puxá-lo para cima, mas não conseguiu se segurar. Pápula estava prestes a ser derrubado pelo animal quando Eri apareceu a tempo e lançou uma corda para salvá-lo. Mesmo tendo salvado sua vida, ninguém queria vê-la novamente, pois ela os havia traído. Houve uma tempestade de areia no deserto e todos foram derrubados, mas Eren continuou seguindo-os e não desistiu. Eri e Pápula estavam juntas, não conseguiam ver as outras, mas a primeira coisa que precisavam fazer era encontrar um oásis, pois isso poderia salvá-las da destruição naquele deserto escaldante. A noite estava muito fria, então eles ficaram em lugares separados. Hiro precisa desesperadamente de água para sobreviver. Sarato sentiu o cheiro do lago. De repente, ela tirou a roupa e tomou o sol até que sua temperatura corporal subisse, suando profusamente para conseguir água para Hiro beber. O grupo de Hiro finalmente encontrou água. Eles ficaram tão felizes que correram para lá o mais rápido que puderam. Tomita também acordou depois de beber água. Sarato estava carregando Hiro quando avistaram, ao longe, uma fera avançando em sua direção. Hiro foi levado de volta ao castelo de Nambilko por Serisaru. Soldados de vários países estão se reunindo neste momento em um mesmo ponto. Será que o desastre vai acontecer novamente? Hiro foi levado de volta ao castelo. Nambilko disse que eles se conheceram no desastre do ano passado. Ele usou isso da última vez para causar caos e agora está fazendo de novo. Isso fará com que as pessoas gastem dinheiro. Ele terá tudo. Há 10 anos, foi ele quem atirou a flecha no corpo do seu pai e também foi ele quem matou sua mãe. A imagem de 10 anos atrás ainda permanece na mente de Nambilko e provavelmente nunca será esquecida. Hiro queria lutar com ele, mas era evidente que não tinha a menor chance. Ele queria usar o herói para suportar isso perto do fim. Que crueldade! Jiryu e seus companheiros de equipe no deserto ainda o procuram, sem saber que ele foi capturado por Nambilko. Eles chegaram a Sarato, mas não conseguiram encontrar seu mestre, apenas que ele estava fazendo barulhos para atrair dragões. Sarato chamou o dragão para levá-los embora. O dragão colocou todos em suas costas e voou alto até a mansão de Nambilko para que pudessem encontrar Hiro. O doutor continua trabalhando arduamente para criar a esfera mais forte para Salfibilko. Graças à tempestade, eles finalmente chegaram à mansão do diabo. De repente, uma flecha foi disparada e derrubou o búfalo, fazendo-o cair no chão. Eles fugiram rapidamente para evitar serem descobertos. Eles estão do lado de fora e precisam encontrar uma maneira de entrar para salvar o herói. Talvez o doutor soubesse que Sarato viria para cá, então ele veio e usou a porta mágica para trazê-los até sua casa. Ele foi até lá e usou uma porta mágica para trazê-los até ele. Eles não conseguiam acreditar que eram pai e filho. Sarato foi criada pela Nambilko, portanto ela é diferente dos humanos. Ela não tinha comido nem bebido nada, mas ninguém lhe perguntou, então ela disse agora. Jiryu queria saber por que ele queria criar Sarato. O feiticeiro mencionou o desastre de 10 anos atrás.
Nambilco também estava lá e sobrevive até hoje graças ao sangue de dragão retirado da gota de sangue de Dagonzote em sua ferida. O sábio perguntou por que o coração do herói não era um coração humano e descobriu a verdade. O coração que o salvou era um filho do coração de Dagonzote. Sarato só queria ficar perto de Hiro, mas o médico disse para ela deixar isso para lá. Nambil chegaria em breve e precisaria de Sarato, então ela teve que fugir. Ele ia levá-la para um lugar secreto para se esconderem, mas ela só queria ficar com Hiro, então fugiu e Eren teve que correr atrás dela. Essa foi a primeira vez que ela discutiu com o médico. Jiraiya disse para salvarem Hiro e que eles cuidariam bem da filha dele. Eles entraram sorrateiramente na mansão para encontrar Hiro. Enquanto conversavam, Nambilco trouxe Hiro para fora. Ele quer usar você como uma armadilha para pegar todo mundo. Nambilco precisa de Sarato e Hiro para seu plano. Ele percebeu que ela havia mudado e não se sentia mais atraída por ele, então culpou Hiro por tê-la transformado naquela situação. Os dois foram trazidos de volta à terra do antigo desastre. O sol desapareceu subitamente e os países pensaram que era o diabo quem estava encarando o sol. A crueldade começou e ninguém consegue impedi-la. Nambilco queria criar o monstro mais maligno, ainda mais maligno que o talento. Se isso acontecer, o continente certamente entrará em caos. Nambilco quer utilizar todo o poder mágico dos espíritos. Ninguém queria morrer e todos queriam escapar. Eles estavam em meio ao caos, e era exatamente isso que ele queria. Serisaru ainda acreditava que Nambilco a salvaria, mas ele não o fez. Ele também a matará. Ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo com ela. Ela usou sua magia, mas não surtiu efeito. Ela estava muito zangada e ligou para Nambilco. Ela finalmente desabou. O doutor aparece e obriga Nambilco a parar. Ele não tinha permissão para ferir Sarato, mas derrotou o médico. Nambilco ordena que Sarato derrote Hiro. Ela o afastou rapidamente com um empurrão. Babula vai até Mumu para abrir o orbe. Eles gastaram todo o seu dinheiro para poder esculpir a bola. Hiro também se transformou em um dragão e lutou contra Sarato. Eles lutaram entre si para a grande satisfação de Nambilco. Jiraiya e seus companheiros escaparam e encontraram seu mestre. Hiro está sendo torturado por Sarato. Jiraiya queria ajudar seu mestre, mas Serisaru impediu. Sarato foi subitamente arremessado para longe. Daigon finalmente apareceu. Nambilco ficou extremamente animado quando apareceu, pois estava esperando por isso há muito tempo. An queria usar a esfera para fazer Dagonzote se fundir com ele, e a pessoa mais forte ali era An. Uma luz brilhante apareceu. Nambilco possui Dagonzote. O herói quer lutar contra An, mas ele é muito pequeno. Em meio à sua dor, Hiro pensou em seus pais, e sua mãe disse que havia algo que ele precisava fazer. O herói pareceu ter um novo surto de poder. Ele usou toda a sua força para atacar, mas ainda estava muito fraco, incapaz de derrotar aquele espírito maligno. Os colegas de equipe do herói vão ao médico em busca de uma solução. Ele mostrou a eles como fazer. Nambilco quer usar fogo devastador para acabar com isso. Agora o doutor e os outros estão tentando destruí-lo antes que ele use magia. Só assim as pessoas poderão ser salvas. Eles finalmente conseguiram deter Nambilco a tempo e obtiveram o tesouro selado. Mas não para por aí. Nambilco ainda quer destruir tudo com o poder do dragão maligno. Ele destruiu Saratoga. Hiro estava tomado pelo ódio e usou sua força para cortar o braço de Nambilco. Ele derrotou o demônio e retornou para o lado de Sarato. Dagonzote reapareceu de repente. Ele estava prestes a se apunhalar no coração com a espada, mas lembrou-se do que seu mestre havia dito. Ele pegou o orbe de selamento e usou a espada vazia para derrotar Dagonzote. Ele finalmente reencontrou seu coração. No final, Hiro estava prestes a trocar seu coração por isso, mas pensou na garota que amava e decidiu dar seu coração para salvar a vida dela. Sarato finalmente foi revivido. Os dois se reencontraram e ficaram muito felizes. Os três lutaram pelo tesouro, mas ele caiu no chão e se despedaçou, pois se o derrotassem logo, perderia seu efeito. Hiro agora derramava lágrimas de felicidade. O falecimento do médico deixou Sarato muito triste e em lágrimas. Ao longe, soldados de outros países também estavam em retirada. Eren usou seu tesouro para se conectar com 3 países e realizar esse objetivo. Tudo foi obra de Nambilco. Ninguém queria que a guerra acontecesse, mas esses 3 países poderiam entrar em guerra a qualquer momento. Eles estavam prestes a conversar quando Mumu chegou para pedir dinheiro. Serisaru estava sentada sozinha em um canto, chorando, quando seus soldados apareceram e a espancaram. Os belos dias de abril retornaram, e Sarato agora tem a equipe de Hiro e a pessoa que os protegerá mutuamente. Tomita quer voltar para a cidade e cuidar dos filhos em casa. Todos afirmam que Hiro tem o espírito de um mago, mas ele só quer ser um espadachim errante.